Barramentos existem principalmente na placa-mãe e servem para conectar as peças de hardware umas às outras. Eles coordenam o envio de dados entre CPU, memória RAM, dispositivo de armazenamento, chipset, placa de vídeo, rede, placa de som e outros dispositivos conectados ao sistema. Fisicamente, eles podem ser vistos como trilhas de cobre na placa-mãe, responsáveis por transportar sinais elétricos entre os componentes. Eles nem sempre conectam todas as peças ao mesmo tempo. Em muitos casos, existem barramentos que servem para conectar apenas um conjunto específico de componentes, e quase sempre, uma dessas peças é a própria CPU. Antigamente, os barramentos compartilhados eram mais comuns. Várias peças utilizavam o mesmo caminho de comunicação. Era necessário um mecanismo de coordenação. Normalmente, apenas uma podia usar o barramento por vez, para evitar conflitos e corrupção de dados. Esse controle acontecia de forma extremamente rápida, milhões de vezes por segundo. Quando ocorre um defeito físico em um barramento, as soluções geralmente envolvem solda ou, em casos mais graves, a troca da placa-mãe. É uma parte crítica do computador, porque praticamente tudo depende dela. Mas hoje em dia, o normal é que existam vários barramentos para várias funções diferentes. Isso torna o problema muito mais fácil de se resolver. Assim, os engenheiros não precisam ficar se preocupando com sincronia e podem se focar em especializar cada tipo de barramento para uma função específica. Por exemplo, o PCI Express para dispositivos de expansão da placa-mãe, o SATA para armazenamento, Ethernet para redes, USB para dispositivos externos, o HDMI para vídeo, o DDR para memória RAM, entre outros. Mais do que isso, barramentos geralmente possuem um protocolo associado a eles, que define como os dados devem ser organizados, enviados e recebidos. É muito comum que esses barramentos estejam associados a tipos específicos de cabos ou conectores que usamos no dia a dia, embora isso não seja uma regra absoluta. Tradicionalmente, barramentos também eram descritos pela sua largura, medida em bits, 8 bits, 16 bits, 32 bits e assim por diante. Junto com a arquitetura da CPU, isso ajudou a criar o marketing de máquinas de tantos bits, muito comum nas décadas passadas. Historicamente, barramentos também foram usados como uma forma de contornar limitações técnicas da época. Muitos computadores e consoles antigos, como o Nintendinho, usavam CPUs simples, com largura de dados pequena, mas conectadas a barramentos de endereços maiores ou a circuitos externos. Isso permitia que essas máquinas acessassem mais memória, utilizassem jogos e programas maiores e fossem muito além do que a CPU parecia permitir à primeira vista. Tudo isso sem tornar o processador mais caro ou complexo. Assim, se alguém te perguntar o que é um barramento, você responde: